conhece. Vamos falar sobre dívida pública hoje? Pois é. Só que antes eu preciso falar sobre taxa de juros. O Banco Central aumentou a taxa de juros na última reunião do Copom, foi para 10,75, estava 10,5. E o que isso impacta, Sandra? Né? O que isso muda na minha vida? Muda bastante. Nossa preocupação é, como consumidor, como poder de compra, na questão do consumo, na questão da inflação e principalmente a preocupação com a nossa dívida pública, que já não é baixinha, né? E está aumentando cada vez mais. O governo lá gastando como se não houvesse amanhã. Só se vive uma vez, então vamos gastar. Mas não é bem assim. Né? Várias consequências complicadas que a gente vai colher em breve, se vocês lembram o que aconteceu lá em 2014, 2016, que foi uma consequência de uma meta fiscal que foi por água abaixo. Bem, a taxa de juros alta, o que implica no consumo? Implica que a taxa Selic básica para comércio, para empréstimos, para financiamentos, é, no mínimo, 10,75, mais né, a taxa administrativa, a taxa que os estabelecimentos cobram. Então, isso aí ficou muito alto para que você capte financiamento, que você tenha empréstimos, ou então que você faça parcelamento de compra. Então, você pode perceber quando você vai fazer alguma compra online, ou mesmo no shopping, qualquer coisa que você vai comprar, dificilmente você vai conseguir dividir mais vezes do que 8 vezes, 9 vezes, né? Que aí tem juros. É isso que implica. Você não consegue fazer grandes parcelamentos. Então, você começa a pensar mais no curto prazo, né? Curtíssimo prazo. Essa é a implicação de uma taxa de juros alta para o consumo, para nós consumidores no nosso dia a dia. Então, o nosso poder de compra ele acaba diminuindo, porque eu acabo pensando não a médio prazo. Então, eu acabo desestimulando o consumo de uma certa forma na economia, porque eu acabo não pensando, puxa, aquele financiamento que eu queria fazer, aquela prestação que eu estava pensando daquele carro, né? Eu vou deixar para depois. Né? E esse deixar para depois é eu, você, o outro, né? O Zé, o Francisco, e todo mundo vai deixando para depois, a economia vai ficando cada vez mais instável aí, e a oferta da moeda vai ficando menor né, na economia. E isso vai tendo um pouco mais de sensação não, né? Vai tendo a recessão aí com o decorrer. Sandra, mas aí tem políticas, né? Tem políticas fiscais, políticas cambiais, políticas aí que podem ser expansionistas aí para que a gente não viva uma recessão. O desemprego não tá alto, né? A gente está com um emprego interessante, emprego informal, né? É, é importante a gente observar isso, né, Sandra? O que é esse emprego informal? É você prestar um serviço, você fazer uma renda extra e não ter registro nenhum. Você não tem a segurança aí a médio e longo prazo. Você está pensando sempre a curto prazo. Bom, esse é o momento que a gente vive nessa questão. E quem revela a inflação claro que não é só a taxa de juros, mas a taxa de juros é a grande niveladora, é quem segura lá a desequilibrada que é a inflação. Né? A inflação começa a ficar desequilibrada, então a taxa de juros tem que falar assim, opa, você vai sair andando aí como se não houvesse amanhã, então eu tenho que aumentar, porque aí eu retraio o consumo. E é isso que tem acontecido. A taxa de juros tem aumentado para que a inflação não exploda, principalmente. Por que, Sandra? Porque se a taxa de juros não baixa, aquele financiamento que eu estou querendo fazer, eu saio correndo. Né? Porque aí o financiamento fica mais agradável para mim. Então eu saio correndo, você sai correndo, o Francisco sai correndo, o Zé sai correndo, todo mundo sai correndo. E uma das regras que a gente tem de economia é quando aumenta a demanda, aumenta o preço. Né? Quando aumenta o preço, o nível generalizado de aumento de preços, a gente tem a inflação. Né? A inflação começa a correr aí começa a aumentar significativamente. E o que tem a ver com dívida pública? Tem bastante a ver sim. Dívida pública é quanto o governo gasta e quanto ele arrecada. A principal fonte dele é impostos. É o quanto ele arrecada de impostos. Então, ele arrecada os impostos, seja federal, estadual, municipal, para que ele possa, na tese, né, que ele possa dar bom serviço público, bom transporte público, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a teoria é muito bonita, né, de política fiscal. Bem, se você, como pessoa, gasta mais do que você ganha, você começa a ter dívida,
começa a virar uma bolinha de neve, né, começa a virar aquilo lá e você começa a ter um problema financeiro. A mesma coisa na política fiscal, fica negativo, na conta corrente aí, a mesma coisa funciona para a gente ir para lá. E aí, quando fica negativo e fica muito negativo, e a gente está bastante, né, com a dívida pública bem alta, hoje a gente está em 65% endividado com relação ao PIB. A gente sempre compara com relação ao PIB. Já estivemos pior, Sandra? Já estivemos pior. É, na crise de 2016, mais ou menos, a gente já teve pior, mas é alto, é bem alto, acima de 37% já é considerado muito alto, né, em relação ao endividamento do PIB. E qual é o problema maior do governo estar muito endividado? Primeiro, que ele não presta o serviço que ele tem que prestar. Né? Essa é a primeira chave. Segundo, ele aumenta os impostos para que você, né, para que compense isso. E aí está saindo da sua renda. Começa a sair muito mais da sua renda para você pagar imposto, pagar mais imposto, seja diretamente ou indiretamente. Mas começa a minguar a sua renda. Minguando a sua renda, você começa a fazer escolhas, né? Diminuir consumo, fazer outras escolhas, começar a não consumir outras coisas. E aí o consumo que já não está tão aquecido por causa da taxa de juros alta começa a ficar menos aquecido ainda, né? Olha como vai virando uma bola de neve. Mas não é só isso, não. O governo, quando se endivida muito, ele tem três formas para resolver essa questão, né? Ele pode aumentar impostos, ele acaba elevando uma política aí expansionista, mas aí eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei se é expansionista ou contracionista, eu estou tentando descobrir ainda que tipo de política que está usando, para mim é uma mistura das duas, ele não sabe nem muito bem o que está usando, mas ele pode sim aumentar os impostos, porque aí ele arrecada mais, né? Ele tem mais receita do que a despesa, e é assim que ele vai pagando as suas dívidas. Essa primeira forma que ele tem é a forma mais rápida, né, de conseguir a receita para poder equilibrar as suas despesas. É uma conta simples, não tem nada muito complexo, não. Aí. A outra forma é emitir moeda. Ele pode sim emitir moeda, mas isso tem um efeito inflacionário muito grave. Então, essa não é uma forma econômica e monetária que se usa. E a terceira forma é ele emitir títulos da dívida pública. Né? Ele fala assim: poxa, estou devendo, eu não nego, pago quando puder. Então, você tem mais dinheiro, faz assim, ó, compra esse meu título e eu pago quando puder. E é isso que vai acabar acontecendo. Né? Vai acabar, ele já tem emitido bastante, mas ele vai acabar. Que é o tesouro direto, né? O que a gente fala bastante de tesouro direto. Isso vai acabar acontecendo bem mais. Ele acaba se endividando mais a médio prazo, porque hoje ele consegue pegar emprestado. Pessoas que têm mais dinheiro, através de bancos, através de investimentos, de pessoas que fazem esses investimentos. Mas um dia a conta chega, um dia você tem que pagar, e tem que pagar juros, pagar o montante que você pegou emprestado mais os juros. É importante quando você pega emprestado o dinheiro, né? No banco, você tem que pagar os juros também. Então, é meio uma bola de neve também. Né? Mas tem um aspecto externo também importante. Quando você começa a dever muito, pensa você como pessoa. Eu começo a dever para um monte de gente. Vocês concordam comigo? Eu estou devendo para um monte de gente, vocês não confiam mais em mim? Tem um problema de confiança? Pois é. Essa dívida pública, quando começa a ficar muito alta, o país tem um problema de confiança. O Brasil começa a ficar instável, né, numa instabilidade econômica, e isso afeta também investimentos de fora para cá. Isso a gente depende bastante, a gente precisa bastante desses investimentos. Então, se o Brasil não sabe para onde vai, acho que eu não vou lá investir meu dinheiro, nem fazer grandes investimentos fabris e produtivos nesse momento. Então, eu vou para outro país, vou aqui para Los Hermanos, né? Vou para o Chile, vou para a Argentina, que está um pouco mais estável também. Tem risco, ok, eu gosto de risco. Né? Quem investe gosta de risco. Mas né, tá um pouco mais certo do que o Brasil, não sabe bem o que está fazendo. Esse é um alarme, esse é um alarme, esse é um red flag, como a gente costuma dizer. Gasta muito e não tem renda, né? Então eu vou ter que fazer renda extra, né? Então, é isso que ele vai ter que fazer. E aí, como ele vai fazer renda extra? Aí, uma boa pergunta para a gente pensar essa semana. Bem, queria dar um panorama.
econômico para essa semana para vocês verem os impactos que tem isso no nosso consumo, e tem bastante, né, tanto dívida pública, como taxa de juros, como a inflação. A inflação está contida, Sandra? Sim, está contida muito, porque a taxa de juros está alta, né, você tem essa questão, porque você está com um emprego alto também, né, emprego alto também é uma questão que, tem um efeito inflacionário. Então o Banco Central também está preocupado, com essas questões de consumo, porque está todo mundo empregado. Tá todo mundo trabalhando, todo mundo com renda, todo mundo vai consumir, entendeu? Tem essa questão também. Enfim, pra gente pensar essa semana. Boa semana para vocês.